Chamaria para compor essa mesa os coordenadores Jorge Mezeira e Ludmila Hannes. Doutor Jorge, Ludmila, por gentileza. Ambos são representantes, respectivamente, das comissões de Direito Previdenciário e da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Santa Catarina. Chamamos os expositores, que seria a doutora Ludmila, que vai falar durante 10 minutos sobre a aposentadoria especial da pessoa com deficiência e lei complementar, doutor Jorge Mezeira. O doutor Otávio Salum, convidaria para compor a mesa. Edivane de Jesus, assistente social do INSS. Oi? Desculpa, Mirela Cristina Vaz, foi substituída. E Juliana Parente. Eles vão fazer a exposição e, em sequência, a gente abre para debate e perguntas. Então, com a coordenação da doutora Ludmila. Eu entreguei alguns livrinhos, mas como terminou da caixa, eu tenho que subir, descer e buscar mais. Então, eu vou entregando para as pessoas que não receberam. Tá? Então, eu parei ali porque eu tenho que descer e buscar mais. E foi encontrado um celular que encontra-se no corpo da guarda. Alguém esqueceu de manhã. Tá ok? Doutora Ludmila, com vocês. Pode vir lá mesmo. Tem microfone ali, ó. Boa tarde. É uma alegria ver esse auditório, tanta gente que busca conhecimento num dia tão especial. Dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E para lutar, tem que ter conhecimento, tem que ter instrução, senão acaba sendo murro em ponta de faca. Essa mesa redonda, ela vai tratar do assunto aspectos previdenciários relacionados às pessoas com deficiência. Essa mesa redonda ela é coordenada por 2 comissões da OAB de Santa Catarina, a Comissão de Direito Previdenciário e a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina, é composta por mais de 70 comissões dos mais variados campos do direito e tem a função de orientar e de assessorar tanto o Pleno como a diretoria da OAB, mas principalmente tem a obrigação de ser uma mão amiga da OAB na sociedade. Por isso a OAB é tão preocupada em ter muitos temas, porque são temas que a OAB sabe que é de interesse e importância para a população. Então, atualmente, existe a Comissão de Direito Tributário, existe a Comissão de Licitações e Contratos, mas também existe a Comissão de Direito do Idoso, de Direito Homoafetivo e de Gênero, de Direito dos Animais, Direito de Transporte e Mobilidade Urbana, Liberdade de Expressão e por aí vai. E todas essas comissões têm como principal atividade participar de palestras, de bate-papos, de mesas redondas, de entrevistas, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem plena consciência que é com conhecimento, é com instrução que a sociedade evolui e se torna mais inclusiva, se torna mais justa. Essa mesa redonda, ela vai tratar dos aspectos previdenciários atinentes às pessoas com deficiência. Esse tema foi escolhido por ser uma temática que implica diretamente na vida das pessoas, principalmente das pessoas com deficiência.
Apesar das inúmeras dificuldades, das inúmeras críticas, a Previdência Social brasileira vem realizando o seu papel e contribuindo para a redução da pobreza, da geração de renda e influenciando direto ou indiretamente na vida de cada brasileiro. Esse pessoal aqui vai tratar de 4 assuntos com vocês hoje: aposentadoria da pessoa com deficiência, benefício assistencial, acesso e trâmite administrativo junto ao INSS e possíveis alterações caso ocorra a aprovação da PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Como é que vai funcionar essa mesa redonda? Essa mesa não está muito redonda, mas vai dar certo. Cada palestrante tem 15 minutos para explanar o seu assunto. Terminando, vai ocorrer uma roda de debates entre os palestrantes. Depois a gente joga a bola para vocês. Por favor, fiquem muito à vontade para perguntar, para pedir orientação, para contar causos de vivências e de coisas que vocês presenciaram, porque a nossa ideia de fazer parte dessa semana inclusiva é que vocês saiam daqui mais bem orientados do que quando entraram. Tá certo? Vamos começar, então, com o primeiro palestrante, que também é um dos coordenadores dessa mesa redonda, Dr. Jorge Mazeira. Ele é graduado em Direito pela Unisul, em Administração pela UFSC, tem pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, Direito Processual Civil e em Gestão Pública. É vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santa Catarina e atua como advogado previdenciarista com atuação em todo o estado de Santa Catarina. Ele vai tratar do tema aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Só vamos aguardar o slide ficar no ponto. Já vou iniciar a fala. Só bota embaixo. Embaixo, para colocar a tela toda. F5? F5. Só um minutinho. Pronto. Eu inicio, então, o meu cumprimento à doutora Ludmila Hannes, que é a presidente dessa mesa. Cumprimento também o doutor Otávio, doutora Mirella, Juliana, e meus colegas com quem eu teria a honra de dividir esse momento, nessa tarde. Eu gostaria de dar um caloroso boa tarde a todos e todas que estão aqui, nesse momento, interessados nesse assunto, pelo qual eu também tenho uma paixão e venho estudando já há algum tempo. Gostaria de cumprimentar, de forma particular, a minha prima Maiara, que está aqui presente, que me honra com a sua presença, é estudante também da temática, ao meu amigo Lucas Delavi, que veio prestigiar esse evento também, e, ato contínuo, muito rapidamente eu peço licença para deixar aqui 3 registros. O primeiro, a doutora Késia e a professora Janice. E a vocês eu digo que, se não fosse o empenho e dedicação de vocês e de toda a equipe de vocês, esse evento não se realizaria. Então, meu muito obrigado. A doutora Ludmila, pelo honroso convite que me fez para participar, e tanto que aqui estou hoje. Muito obrigado também. E ao doutor Aloysio Paulo Cipriani, advogado previdenciarista com quem eu tenho a honra de trabalhar, que apoiou, incentivou e não mediu esforços para que hoje eu pudesse estar aqui tendo essa conversa com vocês, tentando trocar um pouco de conhecimento sobre o nosso tema da aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu pediria a todos vocês, dentro do possível, um pouquinho de atenção nesses 15 minutos da minha fala, porque o tempo é rápido, eu posso não ter a melhor didática, mas eu gostaria de tentar expressar para vocês um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu conheço
sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, por acreditar que esse é um tema de extrema relevância e que merece, sem sombra de dúvida, ser melhor abordado. Então, próximo slide, por favor. Pensando nisso, pensando em como eu poderia tratar essa temática de uma forma que fosse cognoscível, inteligível por todos aqui, porque não estamos com uma plateia apenas com formação jurídica, mas com pessoas dos mais variados graus de conhecimento e dos setores sociais, então eu preciso me fazer entender, e se ao final isso for atingido, eu já ficarei muito feliz. Então eu decidi dividir esse tema em 5 tópicos, certo? Que estão aqui apresentados. Então, no primeiro momento, trataremos o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência e a quem ela se destina. No segundo momento, as espécies, suas espécies, porque esse benefício ele pode se concretizar, se exteriorizar a partir de duas espécies, né? dois tipos, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição reduzidos. Num terceiro momento, o calcanhar de Aquiles de toda a tramitação do segurado no INSS, que é a realização da perícia. E depois, alguns outros requisitos, no tópico 4, que são outros requisitos que a lei exige que a pessoa, que o segurado que está pleiteando o benefício, tenha que cumprir. E por fim, então, passado esses 4 tópicos, chegaremos à análise do valor do benefício, como é calculado, como se chega ao valor do benefício, que, afinal de contas, é aquilo que será percebido pelo segurado caso deferida a aposentadoria, né? Então, iniciando o tópico 1, o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? Pois bem, é um benefício previdenciário de aposentadoria, como o nome mesmo diz. Aqui trataremos ele sobre o enfoque do regime geral, mas ele também pode ocorrer em regimes próprios. Mas então ele é um benefício previdenciário de aposentadoria. Ele foi trazido ao ordenamento brasileiro na Constituição Federal, inserido em 2005, a partir da Emenda Constitucional 47. De lá para cá, ficou aguardando regulamentação legislativa, até que em 2013, o legislador infraconstitucional decidiu por bem regulamentar essa matéria. E daí surgiu, a partir daí então surgiu, a Lei Complementar 142 de 2013, que teve vigência plena a partir do dia 9 de novembro do mesmo ano. Essa lei é, principalmente, o que norteou esse trabalho, é o que norteia esse benefício, e na lacuna da lei, ela precisa de regulamentação interna, o que ocorreu por meio do Decreto 145 de 2013 e também por meio do decreto, da portaria interministerial 01 de 2014. Então, tudo que trataremos aqui se baseia nessa legislação. Então, já que sabemos agora o que é o benefício, eu gostaria de tratar com vocês o conceito de pessoa com deficiência, que é o conceito que a lei traz e que é muito importante que seja bem entendido, porque a partir daí trataremos todo o nosso trabalho, a nossa conversa aqui hoje. Então, o artigo 2º da Lei Complementar 142 traz o que seja o conceito de pessoa com deficiência. E ele diz assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vocês podem perceber que há algumas expressões ou palavras destacadas no texto, e eu o fiz de propósito e vou tratá-las com vocês, tentando explicá-las um pouco melhor. O impedimento de longo prazo. A Lei Complementar 142 não trata o que seja esse longo prazo. O decreto que eu já falei e a portaria interministerial trataram acerca desse requisito.
e o colocaram, estipularam como sendo superior a 2 anos, com o detalhe de que esse período tem que ser ininterrupto. Então, portanto, o impedimento de longo prazo é aquele superior a 2 anos, contado de forma ininterrupta. Física, mental, intelectual ou sensorial é a forma como se dá a deficiência, considerada aqui pela legislação, o que não careça de maiores explicações, porque é a forma que exterioriza-se as deficiências, ou a grande maioria delas, né? As barreiras tratam do contexto funcional, dos fatores externos. O que eu quero dizer com isso, fatores externos? Trata-se dos fatores de mobilidade, dos fatores de trabalho, da questão urbanística, todas essas situações que implicam em barreiras ao segurado, à pessoa com deficiência, estão aqui nessas barreiras. E, por fim, a questão da obstrução da participação plena e efetiva na vida em sociedade. A participação do indivíduo na sociedade, do cidadão, ela tem que se dar de forma plena, efetiva, completa. Não há como se tolerar, diante do entendimento da Constituição de 88, uma participação intermediária. Então, ela tem que ser, e a lei buscou justamente atender a esse público. Então, a partir desse conceito, a partir dessas considerações, chegamos, então, até a construção do que seja, ou de quem seja, o destinatário da norma. Que seria quem? Então, aquela pessoa que tenha deficiência de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, por um período superior e ininterrupto a 2 anos, e que, em razão disso, tenha impedimentos ou esteja impedida de interagir de modo pleno e efetivo na sociedade junto com as demais pessoas. Certo? Então, vimos até então o que é o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, vimos quem são os seus destinatários, e agora eu passo com vocês a tratar sobre as espécies desse benefício. Pois bem, quando a Lei Complementar 142 tratou da matéria, ela previu que essa aposentadoria ocorresse de 2 formas. E a primeira versou acerca da idade, então, que é o que nós temos aqui, a aposentadoria da pessoa com deficiência com idade reduzida. E, no segundo momento, a outra espécie será a aposentadoria da pessoa com deficiência com tempo de contribuição reduzido. Então, a gente vai tratar agora especificamente do primeiro. Aposentadoria por idade, só para que fique muito claro, como a lei é nova, então eu vou fazer um parâmetro de comparação com o que temos hoje na aposentadoria comum por idade e o que a norma trouxe de novo especificamente para a pessoa com deficiência. Então, uma aposentadoria por idade hoje, ela exige uma carência de 180 meses, 15 anos, isso também ocorre aqui na Lei Complementar 142, com o detalhe que essa carência não se confunde com o tempo mínimo de comprovação da deficiência. Ou seja, há necessidade de comprovação de 15 anos de carência e há necessidade também de comprovação de 15 anos de tempo com a deficiência. Porque essa deficiência ela pode ser constatada a um tempo maior ou menor, porque isso quem vai atestar é o perito do INSS, que trataremos no outro tópico, né? Então, o grau de deficiência aqui não é necessário, há que se constatar apenas a deficiência, não importando o grau será importante na aposentadoria por tempo de contribuição. E a idade, como eu dizia, numa aposentadoria por idade comum para o segurado urbano, a idade do homem é de 65 anos, exigida para o homem é de 65 anos, e a idade mínima exigida para a mulher é de 60 anos. A Lei Complementar 142, no seu artigo 3º, inciso 4º, reduziu em 5 anos a idade para ambos, ou seja, trazendo de 65 para 60 anos para o homem e de 60 para 55 anos para a mulher.
Eu vou trazer aqui um dado para vocês, mas ele não é admitido no INSS. Trago isso a título de informação, porque é um direito e tem que ser perquirido, mesmo que judicialmente. Há a possibilidade de cumulação dessa redução etária. O que eu quero dizer com isso? Além dos 5 anos de redução que tivemos no requisito etário trazido aqui, previsto pela Lei Complementar 142, haveria a possibilidade também da acumulação com a redução de mais 5 anos, ou pelo menos proporcional, para aqueles casos do segurado que seja uma pessoa com deficiência e que também seja, por exemplo, um trabalhador rural. Por quê? O trabalhador rural já tem na Constituição previsto uma diminuição. Como trata-se de 2 fatos geradores distintos e ambos previstos na Carta Magna, entende-se, pelo menos o maciço entendimento da doutrina especializada é de que haveria a possibilidade de cumulação dessa dupla redução. Enfim, vimos então a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, e ao final poderemos falar mais a respeito. Por ora, eu traria a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Da mesma forma, eu vou procurar trazer o parâmetro entre o que ocorre no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição comum e o que a lei prevê. A Lei Complementar 142 previu para esse benefício, a título de ficar mais claro o exemplo. Então, a legislação hoje prevê para o homem, para o segurado, trabalhador urbano, se ele for se aposentar por tempo de contribuição, ele tem que cumprir, além da carência de 15 anos, que permanece, ele tem que cumprir um tempo mínimo de 35 anos de contribuição. Se for mulher, 30 anos de contribuição. A legislação especializada, que é a que a gente está tratando hoje aqui, a Lei Complementar 142, ela previu uma redução nesse critério, no tempo de contribuição. Essa redução ocorreu de forma proporcional à gravidade, né, ao grau de deficiência. Então, a tabela, ela tenta ilustrar nesse sentido, mas eu também vou falar para que fique claro para todos e todas. Em razão do grau de deficiência, se ele for grave, haverá uma diminuição de 10 anos no tempo de contribuição mínimo exigido. Então, se inicialmente eu falei que para o homem era exigido 35 anos e para a mulher 30, se constatada uma deficiência grave, a redução ocorrerá para o homem para 25 anos e para a mulher para 20. Se essa deficiência for constatada como moderada, haverá uma diminuição de 6 anos. Então, o homem terá de comprovar 29 anos de tempo de contribuição e a mulher 24. Se for uma deficiência considerada leve, haverá uma redução de 2 anos. Então, a mulher tendo que comprovar 28 anos e o homem 33. Já que a gente falou aqui do grau de deficiência, que é tão importante para essa caracterização, então o próximo tópico, o próximo slide, ele vai tratar sobre a perícia. Como eu disse inicialmente, é o cerne, é o principal detalhe de um benefício, principalmente junto ao INSS. Isso aplica-se ao LOAS, isso aplica-se ao benefício por incapacidade, e aqui também, porque é na perícia que será aferido a deficiência e também o grau dessa deficiência. Isso, como dito anteriormente, será indispensável para as duas espécies de aposentadoria trazidas aqui pela Lei Complementar 142. Então, essa perícia, ela será uma perícia considerada complexa e multidisciplinar. Eu não vou aqui me aprofundar tanto nesse tópico, porque a colega Mirella, que é assistente social do INSS, ela vai também tratar com maior profundidade sobre esse tema. De qualquer modo, eu quero deixar claro para vocês que a perícia é um detalhe importante no processo. Ela ocorre de forma multidisciplinar, por um perito médico, em conjunto com o assistente social. Ambos responderão a uma espécie de questionário. Depois a Mirella vai tratar melhor como é a
tema, a temática, como é chamado esse questionário, mas ele foi criado para esse fim, a partir do IFBRA, que é um instrumento, né, é o Índice de Funcionalidade Brasileira, aplicado para fins de aposentadoria, criado para este fim específico. Esse instrumento, essa espécie de questionário, ela vai permitir com que o avaliador, ou seja, o médico e o assistente social do INSS, respondam a uma série de perguntas sobre a pessoa com deficiência que está requerendo o benefício, e cada resposta dessa terá uma pontuação, 25, 50, 75, 100 pontos. Ou seja, estamos tratando aqui de um método quantitativo. Para corrigir alguma distorção, em cada fase desse instrumento, de aplicação desse instrumento, aplicar-se-á o método FUSE, que é um método qualitativo justamente para corrigir essa distorção puramente quantitativa que eu mencionei. O que importa saber e entender propriamente desse tópico é, ao final, os peritos chegarão a uma pontuação. E quanto maior essa pontuação, menor a deficiência ou o grau de deficiência, podendo até chegarmos ao caso em que não seja considerada deficiência nos termos da lei. Porque quando eu trouxe o conceito para vocês e o destinatário, lá estava previsto o que se entendia por pessoa com deficiência para os fins dessa legislação. Então, se a pontuação... Pode trocar o slide, por favor? Não, troca, próximo. Isso. Se a pontuação for menor ou igual a 5.739 pontos, estaríamos, então, diante de um caso de deficiência grave. Se essa pontuação for maior do que 7.740 pontos e igual a 6.354 pontos, uma deficiência moderada. Se ela for maior que 6.355 pontos e menor que 7.584 pontos, então estaríamos diante de um caso de deficiência considerada leve. Então, como eu disse, o detalhe aqui é, quanto menor a pontuação, maior a gravidade da deficiência, logo o seu grau será considerado grave. Da mesma forma, se o resultado da perícia constatar pontuação maior que 7.585 pontos, como eu disse, esse segurado não será considerado pessoa com deficiência para os fins analisados nessa lei. Então, é um detalhe bastante importante. E, uma vez suprida, ultrapassada também a questão da perícia, teríamos que verificar os demais requisitos do benefício. Quais seriam, então, esses requisitos? A confirmação da qualidade de segurado, de uma forma muito simplista, para que todos entendam, a qualidade de segurado é o fato de estar inscrito no INSS. Se você não está matriculado na escola, você não pode fazer a prova, você não poderá se formar e ganhar o diploma. Se você não está inscrito no INSS, você não poderá requerer a sua aposentadoria, no caso aqui a aposentadoria da pessoa com deficiência, você não poderá ser beneficiário desse benefício. A carência, como eu disse antes, a carência será de 180 meses, assim como os demais benefícios de aposentadoria do INSS. Esse tempo de 180 meses ou 15 anos, ele pode, tanto se aplica, aliás, a pessoa com a aposentadoria por idade quanto a aposentadoria por tempo de contribuição, com a ressalva de que na aposentadoria por idade, como eu já falei anteriormente, esse tempo se confunde, ou ele pode se confundir com o tempo de deficiência que eu já havia tratado com vocês antes. E não se confunde necessariamente com o tempo de contribuição. Faço essa ressalva porque a Lei 142, no seu artigo 3º, penso que por uma ausência de qualificação da redação legislativa, não tratou da forma correta. Ela falou em tempo de contribuição, quando na realidade queria dizer carência. São institutos distintos.
A confirmação da deficiência, como falamos, é um outro requisito, ou seja, na aposentadoria por idade há que se confirmar que a deficiência subsista por no mínimo 15 anos. Na aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai variar, como vimos, de acordo com o grau, né, naqueles patamares que vimos antes. A confirmação da idade, por óbvio, se o requisito etário é imprescindível para o deferimento da aposentadoria por idade, há que se comprovar a idade mínima, mulher e homem, como dito, 55 mulher, 60 homem, em razão da redução. E para a aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de contribuição mínimo exigido, nesse caso aqui, em razão, logicamente, do grau de deficiência apurado. E a confirmação do tempo de deficiência, como dito, na aposentadoria por idade, 15 anos, e na aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com aquela planilha, de acordo com o grau de deficiência. Cumpridos todos esses requisitos, o segurado terá direito, então, ao seu benefício, e aí chegamos à fase de cálculo do seu valor. Então, em razão do tipo de benefício da sua espécie, haverá um cálculo e um valor específico. Na aposentadoria por tempo de contribuição, será de 100% da média. Na aposentadoria por idade, 70% da média, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, a cada ano. Eu vou tentar traduzir isso para vocês de uma forma muito clara. Imaginem, a média é calculada da seguinte forma. De julho de 1994 até o mês anterior ao seu requerimento. Requeri hoje a aposentadoria no INSS até o mês passado. As contribuições existentes nesse período serão atualizadas monetariamente e, após atualizadas, serão excluídos 20% das menores contribuições desse período. Então, para facilitar a nossa conta aqui, digamos que fossem 200 meses esse período contributivo. Então, 20% de 200, 40 meses serão excluídas, as 40 menores contribuições serão excluídas e será feita uma média com as 160. Esse é o valor. Esse 100% da média será, então, deferido no caso de aposentadoria por tempo de contribuição. Se for uma aposentadoria por idade, da mesma forma que tínhamos a média, só que aqui ela não será de 100%, será de 70% mais 1% a cada ano. Então, imagine um segurado que tivesse 19 anos de tempo de contribuição, 15 deles com deficiência, então ele teria direito ao deferimento de uma aposentadoria por idade, né? E como vimos, ele teria então, para o cálculo do benefício, seria utilizado 70% da média e mais 1% para cada ano. Então, 70% mais 19%, certo? Na realidade seria isso, somaria 1% para cada ano, daria 19%, mais os 70%. E então seria esse o valor. Via de regra, abaixo, a aposentadoria por idade, ela dá um valor menor do que a aposentadoria por tempo de contribuição. O fator previdenciário afamado, né, foi um instituto trazido ao direito previdenciário para desestimular as pessoas a se aposentarem com pouca idade. Nesse caso da pessoa com deficiência, ele somente será utilizado se lhe trouxer benefício, ou seja, ser positivo, ser superior a 1. Porque imaginem que a nossa média seja de 100%, ela equivale a 1. Qualquer abaixo, como ocorreu no caso da aposentadoria por idade, 70% mais 19% equivale a 89%, então há uma diminuição. Então, o fator previdenciário, de certa forma, também seria isso, ele seria uma diminuição. Mas ele pode ser positivo, e aqui ele só será aplicado se ser positivo. Por exemplo, se for 1,2, ele daria um acréscimo àquela média que a gente especificou aqui, de 20%. Então, seria muito positivo ao segurado. Então, finalizando a nossa conversa, tratamos o que seja o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, tratamos, aí eu vou fazer um parênteses aqui, antes do fechamento, eu não posso esquecer de falar isso. Faço aqui a meia-culpa. Saiu na divulgação do evento, foi divulgado como aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Essa terminologia não é a mais indicada. Essa terminologia, não, apesar de utilizada por vários doutrinadores de renome nacional, ela não é a mais indicada. Porque são critérios e requisitos diferentes
e a aposentadoria da pessoa, entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria especial, que é aquela destinada aos segurados que trabalham ou trabalharam expostos a agentes nocivos, insalubres e periculosos, ou seja, que expuseram em risco sua integridade física e sua saúde. Então, eu pediria que, a partir de hoje, nós que estamos aqui, passássemos a tratar esse benefício com o nome correto, com a terminologia correta, que seria a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, vimos o que seria, a quem se destina, suas espécies, o detalhe da perícia, a importância da perícia, né, em razão da constatação e gradação da deficiência. Vimos os demais requisitos e o valor do benefício. Então, eu penso que deva ter estourado um pouquinho aí meu tempo, peço desculpas, mas eu não tinha como cortar mais do que eu cortei até chegar nesse ponto. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Ao final, teremos um momento para perguntas e, se for o caso, a gente volta a conversar. Então, muito obrigado. O próximo debatedor, Dr. Otávio Augusto Salum Pereira, é advogado graduado pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em Direito Tributário, especialista em Direito Previdenciário e pós-graduado em Direito do Trabalho. É membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e associado ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O tema debatido pelo Dr. Otávio será benefício assistencial. Boa tarde a todos. Meu nome é Otávio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal aqui da mesa. Bom, vamos imaginar que tem uma mesa aqui. Pessoal, meus colegas da coordenação, doutora Ludmila, doutor Jorge, os demais membros da mesa. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, nos ouvindo nessa conversa, para ver se a gente esclarece algumas dúvidas. O tema que me foi proposto hoje benefício assistencial à pessoa com deficiência. Eu vou procurar falar dos aspectos práticos, ou seja, mais das decisões judiciais. Vou me abster de falar mais da parte administrativa, que a próxima palestrante vai falar sobre o assunto, e também da reforma da Previdência, que ao final terá outra palestrante sobre o assunto. Vou tentar falar para os senhores numa linguagem um pouco mais coloquial, não citando muito artigo de lei, para ficar uma coisa mais informal mesmo. E se ao final alguém tiver alguma dúvida, ao final das apresentações, vai ser um prazer em respondê-los, até porque o tempo é curto e tem bastante coisa para falar. Mas vamos lá. Deixa eu... Ok. Bom, os requisitos desse benefício assistencial, eu elenquei três requisitos aqui. Seria uma condição de deficiente, que é necessário passar por perícia para constatação de capacidade, não possuir meios para prover sua própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, e a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Botei uma interrogação ali, porque depois a gente vai ver se esse critério ainda está valendo ou não. Ao final, eu vou fazer alguns esclarecimentos também sobre o benefício assistencial, que penso ser bem interessantes. Inicialmente, prometo que esse é o único artigo de lei que eu vou citar, mas é da Constituição Federal, que é de 88. Na Constituição Federal que se trouxe a base desse benefício assistencial, ela diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar e tem por objetivos, entre outros, a garantia de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência. O que eu queria ressaltar aqui para os senhores é que o artigo ele diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Ele não fala de 1/4 do salário mínimo, ele não fala que a pessoa tem que ter uma renda X. Não, o artigo da Constituição ele é claro e ele diz a assistência social, como já o próprio dispositivo diz, terá a obrigação de estar presente quando alguém dela necessitar, tá certo?
Requisitos para concessão do benefício. Primeiro, a condição de deficiente. O que seria essa condição de deficiente? Eu também trouxe aqui alguns tópicos, tentando explicar um pouco mais isso, que esse é um requisito essencial para a concessão desse benefício. O primeiro seria, para a pessoa com comprovada deficiência, tem-se que é aquela que tem impedimento a longo prazo, que está ali sublinhado, porque a gente vai ver depois o que seria esse longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Essa é uma definição um pouquinho mais antiga, tá? E tem uma definição um pouco mais nova, digamos assim, que é de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa definição diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições ou pessoas. Eu sublinhei também a parte ali de com uma ou mais barreiras, porque isso, na prática, ele deixa esse segundo conceito, esse conceito de 2015, um pouco mais abrangente. Então, acaba sendo, digamos assim, um pouco mais fácil a concessão do benefício, pelo menos quando chega na via judicial, tá? O impedimento a longo prazo, que eu tinha dito para os senhores, é o seguinte, o INSS vem considerando 2 anos esse impedimento a longo prazo. Judicialmente, não se tem essa obrigatoriedade, pode ser deferido um benefício, mesmo com a pessoa não tendo comprovadamente essa incapacidade por 2 anos, tá? É um pouco amenizado, então, esse requisito. Só que esses 2 anos, em contrapartida, o INSS tem a obrigação de, até um prazo de 2 anos, fazer uma revisão do benefício, ou seja, a pessoa está recebendo o benefício assistencial e, no prazo máximo de 2 anos, o INSS tem que chamar essa pessoa, tem que revisar o benefício para ver se ainda os requisitos são preenchidos, da condição de deficiente, da questão financeira, etc. Tá certo? O benefício será concedido após avaliações médica e social, realizadas por médicos e assistentes sociais. Como eu disse, daqui a pouco vai ter uma palestra, vai poder falar melhor da parte administrativa. Assistentes sociais, me parece que na via administrativa nem sempre estão sendo utilizados. Na parte judicial, pelo menos aqui na região, sempre se tem uma perícia médica e também depois um assistente social, ele vai na casa da pessoa e vai conferir as condições que essa pessoa vive. Esse laudo do assistente social, depois de fazer essa visita, ter uma conversa com a pessoa que está pedindo o benefício, eventualmente ter uma conversa com a família dela, esse laudo depois é de extrema importância para o juiz, tá? Ele vai realmente considerar se a pessoa, com base nesse laudo e com base no laudo da incapacidade, claro, se essa pessoa tem condições ou não de receber o benefício. Outro ponto que eu trouxe, incapacidade parcial para o trabalho. Tem muita discussão, muita celeuma sobre se a incapacidade parcial para o trabalho caracterizaria como essa condição de deficiente. Também, novamente, o INSS me parece que vem nessa parte indeferindo o benefício administrativamente. Na esfera judicial, tem decisões de juiz, vai muito de caso a caso, mas tem juízes que eles estão deferindo o benefício, tem juízes que eles não estão deferindo o benefício. Basicamente, eles estão analisando as condições sociais de cada pessoa. Eu queria trazer um exemplo para vocês, por exemplo, vamos imaginar 2 pessoas com a mesma limitação, exatamente a mesma limitação. Só que, num lado, a gente tem uma pessoa que tem, vamos botar, 20 anos de idade, mora no centro urbano, que é fácil acesso, transporte coletivo, tudo isso, e do outro lado a gente tem uma pessoa com 50, 55 anos, com a mesma limitação, mas que mora talvez numa zona rural, que não vai ter dificuldade para pegar um transporte público, vai ter dificuldade para pegar um ônibus, não tem tantas empresas ali do lado, então fatalmente o que está acontecendo é que essa pessoa que tem um acesso mais fácil, ela vai ser inserida ou reinserida ao mercado de trabalho, e essa pessoa que tem um acesso mais difícil, as condições sociais mais complicadas, ela não vai ser reinserida ao mercado de trabalho ou dificilmente será reinserida ao mercado de trabalho. Então, nesse caso, ela vai ter o benefício deferido. Até sobre o tema, em agosto agora, teve uma decisão do STJ dizendo que sim, que a incapacidade, mesmo que parcial, para o trabalho, ela caracteriza, assim, caracteriza a capacidade independente. Para a TNU, tem a orientação da TNU, que é uma espécie de um tribunal em Brasília, ele já vem dizendo que a incapacidade não precisa ser permanente, ele já tem esse entendimento há algum tempo. Também, de acordo com a TNU,
a incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também impossibilita de prover o seu próprio sustento. O que essa orientação quer dizer, na verdade, é porque, hoje em dia eu penso que não mais tanto, mas antigamente havia muita discussão o que seria essa incapacidade. Se a pessoa tinha que estar em estado quase vegetativo, só mexendo o olho, algo do gênero, e hoje se entende que não, que a pessoa também não precisa estar num estado tão avançado assim para ser considerada incapaz, para ser considerada deficiente na acepção da lei, tá certo? Para fechar aqui esse primeiro item, da incapacidade dos menores de 16 anos. Como diagnosticar? Eu botei isso pelo seguinte: em tese, pela legislação brasileira, o menor de 16 anos ele não pode trabalhar. Ele pode ter contrato de aprendiz, mas ele não pode trabalhar. E muitas vezes na perícia, e se leva em consideração, seja na judicial ou na administrativa, se leva em condição a condição se a pessoa vai ter condições de voltar ou de ir para o mercado de trabalho ou não. Só que uma pessoa com menos de 16 anos, ela não pode ir no mercado de trabalho, ela não pode ter carteira assinada. Ela só pode estar, como eu disse, com contrato de aprendiz, tá? Então, fica aquela discussão, como seria feita uma perícia dessa? Também, na esfera judicial, vem se entendendo mais ou menos o seguinte, que se tiver uma outra pessoa, por exemplo, a mãe desse adolescente, desse jovem, se tiver a mãe que largou o emprego e está vivendo praticamente de forma exclusiva para ajudar o filho, então se entende que essa pessoa ela tem direito ao benefício, porque tem um terceiro que está ali à disposição dela praticamente o tempo todo, tá? Partindo para o segundo ponto, não possuir meios para prover sua própria manutenção, nem tê-la provida por sua família, necessidade ou desnecessidade de renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Na verdade, eu juntei os dois últimos itens dos requisitos que eu falei para os senhores lá no início, porque ambos falam da parte financeira. Me parece que fica um pouco mais fácil de entender dessa forma, tá? Aqui, inicialmente, eu queria falar sobre o conceito de família. O conceito de família não é aquele conceito que tem na Constituição Federal, não é aquele conceito que tem no Código Civil. O conceito de família aqui considera-se família, de acordo com a lei, para o LOAS, o requerente, que é aquele que está fazendo o pedido, o cônjuge ou companheiro, pais, madrasto ou padrasto, se for o caso, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Está ali sublinhado, desde que vivam sob o mesmo teto, porque, por exemplo, se tem a pessoa com alguma deficiência e ela não mora com a mãe ou não mora com o pai, a renda da mãe e do pai não vão fazer diferença, tá? Vai ser considerada para a renda, né, essas pessoas são famílias, por exemplo, um primo não entraria nesse conceito de família, para quem mora no mesmo teto. Quando eu digo mesmo teto, eu sei que parece meio óbvio, mas é quem realmente mora junto, porque eu já tive casos, por exemplo, lá no escritório, alguns casos de pessoas que no mesmo terreno tinha mais de uma casa, ou seja, o requerente morava numa casa e a mãe ou o pai do requerente morava em outra casa, mais no mesmo terreno. Na via administrativa o caso acabou, todos esses casos que eu tive acabaram sendo indeferidos e judicialmente a gente conseguiu comprovar que, embora as duas casas fossem no mesmo terreno, mas tratavam de tetos diferentes, digamos assim, e o juiz entendeu da mesma forma e acabou deferindo o benefício, tá certo? Aplicação da regra de 1/4 do salário mínimo. Essa regra, a meu ver, é a mais injusta aqui desse tipo de benefício. Ela diz que a renda per capita do grupo familiar, o grupo familiar é aquele que mora sob o mesmo teto, não pode ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se a gente for ler só esse dispositivo de lei, só ganharia o benefício quem tivesse uma média inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, um salário mínimo hoje é R$ 937. 1/4 do salário mínimo seria R$ 234,25. Então, me parece que ninguém consegue viver com R$ 234, em especial alguma pessoa que tem uma limitação. Me parece um critério muito injusto e, judicialmente, felizmente, vem se entendendo que sim, que esse critério não deve ser o único a ser utilizado. Tem decisão dizendo que outros meios devem ser analisados, não apenas pura e simplesmente esse 1/4 de salário mínimo. Existem outras decisões que diz que o juiz ele sempre pede uma avaliação social da pessoa, ou seja, como eu disse, uma assistente social, ela vai lá na casa da pessoa para verificar as condições realmente que ela vive, para verificar a casa que ela vive, para verificar os meios, falar às vezes até com um vizinho para saber efetivamente a condição que ela vive. E, repito, não ficar só nesse 1/4 do salário mínimo. Outro ponto que eu destaquei seria a contratação da pessoa com deficiência como aprendiz e estágio supervisionado.
Via de regra, esse tipo de benefício, esse benefício assistencial, ele não pode ter outra renda acumulada, tá? Existem exceções, e 2 dessas exceções são quando a pessoa tem um contrato de aprendiz ou está em estágio supervisionado. Então, nesse caso, a pessoa teria 2 rendas, isso está valendo, tá? A pessoa pode ter contrato de aprendiz e mesmo assim receber o benefício assistencial. O detalhe é que só pode acumular esses 2 rendimentos até 2 anos. Depois de 2 anos, o benefício tem que ser cancelado, tá? O Estatuto do Idoso, embora não seja o tema aqui, mas eu trouxe o Estatuto do Idoso porque ele tem um dispositivo interessante. Ele diz que o benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo da renda familiar. Então, novamente falando da parte financeira, se, por exemplo, uma pessoa com deficiência é casada com um idoso na acepção da lei, e esse idoso recebe, por exemplo, uma aposentadoria de um salário mínimo, então essa aposentadoria ela não vai entrar naquele cálculo da renda familiar que eu estava comentando com os senhores. Essa aposentadoria vai ser desprezada, de um salário mínimo só, tá, pessoal? Outra decisão judicial aqui que eu trouxe, que bastante gente me pergunta se os gastos com medicamento, com alimentação especial, com fraldas descartáveis, com consulta na área da saúde, se isso tudo pode ser descontado daquela renda. Se, por exemplo, a pessoa gasta R$300 por mês em remédio, quando o Estado deveria fornecer o remédio, né, e está na Constituição que o Estado tem que prover a saúde do cidadão, mas a gente sabe que na prática, infelizmente, não é bem assim que funciona. Então, muita gente acaba perguntando e acaba entrando com ação judicial, tem uma renda um pouco melhor, tá? Só que tem gasto com médico, tem gasto com consulta, tem gasto com remédio. Então, acaba que essa renda, que seria, a princípio, mais ou menos boa, ela acaba sendo toda prejudicada. Então, judicialmente, a gente tem decisões que realmente eles consideram esses gastos, desses comprovados, tá? Mas a pessoa primeiro teria que pedir para o Estado. Por exemplo, eu estou precisando de um remédio e antes de eu entrar com uma ação judicial, antes de eu fazer um pedido administrativo para o INSS, eu tenho que fazer o pedido para o Estado, para o remédio. Então, também me parece um pouco engessado, mas temos decisões nesse sentido. Daí, novamente, trazendo do idoso, tem uma ação civil pública. A ação civil pública, assim, a grosso modo, é uma ação que é mais abrangente, tá? Ela atinge mais pessoas, e não apenas aquelas ali do processo. Então, diria nessa decisão que os gastos comprovados com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, plano de saúde, tratamento médico, psicológico, fisioterápico e transporte especial, uma vez comprovados, o INSS teria que desconsiderar esses gastos, tá? Não precisaria necessariamente fazer um pedido para o Estado fornecer, ter a negativa do Estado e depois fazer o pedido no INSS. Deixa um pouco menos engessado essa decisão, essa ação civil pública, eu repito, vale para a pessoa, para o benefício assistencial do idoso, mas me parece que, por analogia, cabe sim aplicar ao benefício assistencial da pessoa com deficiência. Demais esclarecimentos, para já encaminhar o final aqui da apresentação. O primeiro, o benefício assistencial, como dito, não pode ser acumulado com nenhum outro, salvo os de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Essa é a regra, tá, pessoal? Existem aquelas exceções que eu comentei com os senhores, mas, via de regra, o benefício assistencial ele realmente não pode ser acumulado com nenhum outro. O benefício assistencial ele independe de contribuições de INSS, na verdade é um grande seguro público, obrigatório quando a gente trabalha o pagamento, mas, e via de regra, só faz pagamento, só tem direito a benefício aqueles que pagaram ao INSS anteriormente. Nesse caso, o benefício assistencial não, é dispensado esse pagamento se a pessoa comprovar os requisitos da renda, os requisitos, né, da condição de deficiente, então a pessoa terá o direito mesmo que nunca tenha contribuído na vida, tá, para o INSS. Outro ponto aqui eu botei, possível a concessão para o estrangeiro. O INSS vinha indeferindo administrativamente, dizendo que um dos requisitos para o benefício assistencial, para esse tipo de benefício, seria a pessoa ser brasileiro, nato ou naturalizado ou português, tá? Na Justiça, já faz algum tempo que vem se admitindo que mesmo o estrangeiro, ele receba o benefício desde que resida no Brasil, logicamente. Por força também de uma ação civil pública, naquela que a gente comentou que tem efeito para mais pessoas, o INSS já me parece que na via administrativa já está aceitando esse tipo de benefício, tá? Para finalizar, o benefício será pago, o mensal será pago no valor de um salário mínimo, R$ 937 hoje. Ele não terá 13º salário, ao contrário de aposentadorias e pensões, até porque ele não é nem aposentadoria nem pensão.
E ele não deixa a pensão por morte para dependente, tá? Se a pessoa está recebendo o benefício assistencial e ele tem um dependente, tem um filho, um primo não, mas tem um filho, tem alguém que poderia receber, então, nesse caso, a pessoa falecendo não vai deixar o benefício para ninguém. Não, esse benefício não vai originar uma pensão por morte, tá certo, pessoal? Bom, como eu falei, eu procurei ser rápido aqui, sucinto no assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou estar aqui no final para responder para vocês, para a gente continuar com essa conversa. Queria dizer que foi um prazer falar com os senhores e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. A próxima palestrante foi a que deu o pontapé inicial para essa mesa redonda. Foi através de uma reunião com ela que surgiu a ideia da gente aprofundar o tema da previdência e da pessoa com deficiência. O nome dela é Mirela Cristina Vaz, é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, tem pós-graduação em Família e Políticas Públicas e também em Rede de Direitos e Proteção Social, ambas pela PUC do Paraná. É analista de seguro social com formação em serviço social desde 2013 e responsável técnica do Serviço Social do INSS, da Gerência Executiva de Florianópolis, desde janeiro de 2017. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder trazer um pouco da experiência do que acontece dentro do INSS, né, por ser ele o órgão que gerencia os 2 benefícios que os colegas já falaram. Né, então, deixa eu só ela entrar ali. Eu vou iniciar a fala comentando com vocês como exatamente que a gente tem que fazer para acessar o benefício. Se eu tenho a intenção de dar a entrada no benefício assistencial ou na aposentadoria da pessoa com deficiência, o que eu preciso fazer? Muito bem, não vai abrir. Pessoal, então, assim, a primeira coisa, para a gente dar entrada no benefício, a gente precisa fazer o agendamento. O agendamento, hoje em dia, ele pode ser feito pela Central Telefônica 135, pela internet, né, na página da Previdência, www.previdenciasocial.gov.br, ou direto nas agências do INSS. A gente sempre sugere, né, a gente sempre dá a opção da pessoa fazer os agendamentos pelo 135 e pela Previdência, e pelo site, porque a gente sabe que as agências, geralmente, elas são, né, mais lotadas, mais movimentadas. De repente, é um serviço simples que a pessoa quer fazer só um agendamento, ela não precisa se dirigir obrigatoriamente até a agência só para agendar. Ela pode fazer esse agendamento pela internet ou pelo telefone. E o que ela precisa? Né? Então, assim, vamos começar falando do benefício assistencial. Então, gente, o benefício assistencial, como o Otávio comentou, ele é um benefício que não exige contribuição. É um benefício da assistência social. Eu sempre costumo dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, ele vem da mesma origem do Bolsa Família. Bolsa Família, a gente sabe que não é um benefício previdenciário, né? É um benefício do governo de transferência de renda, é um benefício que vem da assistência social. Né? Então, o benefício assistencial para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa acima de 65 anos, ele é um benefício da assistência, não exige contribuição, porém, então, aqui é o agendamento, né? E aqui a gente está falando do benefício assistencial. Né? Então, a pessoa ligou no 135, fez o agendamento. No dia do agendamento, ela vai até o INSS, né? Ela vai entregar a documentação, que eu já vou falar qual que vai ser, né? Que ela precisa entregar. E depois ela vai ser encaminhada para avaliação social e para perícia. Eu coloquei ali podendo ser encaminhada, eu já vou explicar por quê. Então, assim, obrigatoriamente, o benefício assistencial ele tem 3 etapas. Primeiro, a pessoa precisa da entrada administrativa, depois ela precisa passar pela avaliação social com o assistente social e depois ela precisa fazer a perícia médica. Então, aqui, os documentos necessários para eu quero dar entrada no meu benefício assistencial. O que eu tenho que levar para o INSS?
CPF de todos os membros da família, de todas as pessoas que moram dentro da minha casa, como o Otávio comentou, né? Pai, mãe, irmão solteiro, filho solteiro, né? Mas o meu filho é um bebê, ele tem 2 meses, ele também precisa ter CPF. Demais documentos pessoais, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho, formulário de requerimento preenchido. Nesse formulário, a pessoa não precisa descrever a renda dela. Antigamente, a gente tinha um outro formulário que a pessoa ia lá e colocava quem morava na casa e qual era a renda de cada um. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela só vai colocar o nome, né, das pessoas que moram ali. Documento de procuração ou termo de curatela, quando o requerente estiver sendo representado. Né? Então, de repente, essa pessoa foi curatelada, né? Ou, de repente, por algum outro... de repente, ela está internada no hospital, ela não pode ir pessoalmente até a agência, ela pode nomear um procurador para representar ela no primeiro momento, na habilitação. Um outro ponto importante, pessoal, que é uma alteração recente que aconteceu em janeiro agora desse ano, todas as pessoas que forem solicitar benefício assistencial, tanto para o idoso quanto a pessoa com deficiência, precisam estar cadastrados no CAD único, Cadastro Único. Então, o que é o Cadastro Único? O Cadastro Único é um cadastro do governo federal, né? Esse cadastro, geralmente, ele é feito através dos CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social. O que é o CRAS? O CRAS, gente, assim, para a gente imaginar logo, o CRAS é onde a gente vai quando a gente vai dar entrada no Bolsa Família. É um centro de referência de assistência social. Geralmente, eles são divididos, né, por bairros, eles acompanham os moradores locais, eles são divididos como os postos de saúde. Né, eles são, no território, a gente tem muitos CRAS divididos, né, pelo território. Então, a pessoa ela vai... nesse momento que ela vai dar entrada no benefício assistencial, ela vai até o CRAS, ela vai fazer esse cadastro único. O que consta no cadastro único? O assistente social do CRAS, ou o funcionário do CRAS, o servidor que for preencher, ele vai perguntar com quem que ela mora, quem que trabalha, né, os gastos que aquela família tem. Tudo isso vai estar constando no CAD único. E esse CAD único ele serve para quê? Só para agora para o benefício assistencial? Não. Ele pode servir de porta de entrada para outros benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, ou, por exemplo, o programa de tarifação das contas de água e de luz, que muitas vezes acontece. Tudo isso vem a partir desse cadastro que é feito nos CRAS. Então, aqui eu quero explicar para vocês por que eu falei que pode ser que a pessoa seja encaminhada para avaliação e para perícia, e pode ser que ela não seja. Em novembro do ano passado, aliás, em julho do ano passado, nós recebemos um decreto presidencial determinando que, a partir de então, todas as pessoas que derem entrada no benefício assistencial e que tenham renda superior a 1/4 do salário mínimo já vão ter o benefício indeferido imediatamente, não vão nem ser avaliados se enquadram como pessoa com deficiência. Então, é um decreto presidencial. Agora sim, o que está acontecendo? Hoje, esse decreto ele não está funcionando dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem 3 ações civis públicas, né? Como o Otávio comentou. Essas ações, elas são ordens da justiça que o INSS tem que cumprir, e o que a gente tem que fazer? A ação civil pública determina que o INSS não faça o indeferimento do benefício a partir desse cálculo de renda de 1/4 do salário mínimo. Então, eu fui lá, eu dei entrada no meu benefício e a minha renda ultrapassa. Eu vou ser encaminhado para o serviço social, o assistente social vai fazer um parecer social, e, neste parecer, ele vai verificar o comprometimento da minha renda. Aquela renda que, então, superou 1/4 do salário mínimo, ela vai ser avaliada conforme as necessidades que aquela pessoa tem, né? E aí a gente vai verificar se ela compromete realmente ou não. Aquele valor que está indeferindo o benefício, muitas vezes, era R$10. Então, assim, a regra do benefício, 1/4 do salário mínimo, 1/4 do salário mínimo é inferior a 1/4. Se desse igual a 1/4, já era motivo para indeferir. Então, assim, essa determinação da justiça, só que, assim, gente, é determinação da justiça, não alterou a legislação. Então, enquanto tiver em vigência, nós vamos poder fazer isso. A partir do momento que essas ações civis públicas elas não tiverem mais em vigor, quem vai fazer isso é a justiça. Só a justiça consegue fazer. Então, a gente tem 3 ações que a gente cumpre. Uma de abrangência nacional. Essa de abrangência nacional,
morador de qualquer parte do Brasil, só que ele vai ter que apresentar comprovantes, né, de gastos que ele tem com aquela deficiência. Ele vai ter que apresentar que ele tem comprovantes com fralda, com medicamento, né, outros recursos que ele precise e a negativa do Estado. Então, ele vai ter que apresentar para nós, além do receituário médico, de que ele precisa do remédio tal, uma declaração do posto de saúde de que aquela medicação realmente não é fornecida pela rede pública. E isso é uma determinação que está na ACP, né, na Ação Civil Pública. Aí a gente tem aqui, na região de Florianópolis, a ACP regional, que ela se restringe a esses municípios que estão ali. Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José e São Pedro de Alcântara. Quem for residente destes municípios também é acolhido por essa ação civil pública, só que esta ação civil pública ela não exige comprovantes. Mas qual que é o problema da gente apresentar o comprovante? É porque, assim, o médico me receitou um remédio que não é fornecido pela rede pública e eu não consigo comprar. Pela ação civil nacional, eu tenho que levar a negativa do Estado, até esqueci de falar isso, a negativa do Estado, o receituário médico e o valor que eu gasto com aquele remédio. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar aquele remédio, eu não tenho a nota para apresentar. Ele sai fora da regra da ação civil pública. E assim, a gente tem que cumprir o que está na ação, do jeito que está na ação. Já a ação civil de Florianópolis, não. Nesse sentido, ela é mais vantajosa. Né? Então, você não precisa comprovar os gastos. A gente vai verificar, né, o comprometimento de renda mediante uma entrevista, mediante uma visita domiciliar, mas a pessoa não precisa fazer a comprovação, porque a gente sabe que, muitas vezes, ela não consegue fazer a comprovação desse gasto, porque ela não consegue nem ter esse gasto, ou, às vezes, a própria negativa do Estado, porque a gente sabe que, às vezes, aquele remédio ele é fornecido pela rede pública quando tem. E quando não tem, que ela vai ter que comprar. Então, ele vai dar uma declaração dizendo que aquele remédio não é fornecido pela rede pública? Não, aquele remédio é fornecido, só que nem sempre ele está disponível. Né? E a ação civil de abrangência do estrangeiro, que também é de abrangência nacional, que o Otávio já comentou, qualquer estrangeiro que esteja residindo no Brasil hoje, que queira requerer o benefício tanto na condição de idoso quanto na condição de pessoa com deficiência, né, ele vai ser submetido a todos os critérios que os brasileiros são submetidos, inclusive a ação civil pública de comprometimento de renda. Aí, sim, foi lá, fez o comprometimento, né, o parecer de comprometimento de renda, realmente aquela renda está comprometida, vai passar para a segunda etapa, que é a avaliação social e a perícia médica. Né? Então, assim, isso é uma coisa bem importante, gente. Quando a pessoa vai dar entrada no benefício, a pessoa com deficiência não precisa necessariamente estar junto. Pode ser que ela seja representada por um procurador, ou, às vezes, o próprio, né, representante, o pai e a mãe, mas, para avaliação social e perícia médica, é obrigatório que a pessoa esteja junto. E essa pessoa ela vai ter que apresentar um documento original com foto, a menos que ela tenha menos de 16 anos, né, e a documentação médica. Ah, mas eu já levei a minha identidade quando eu dei entrada no benefício. Mas, naquele momento, a questão é ele estar sendo identificado para a avaliação. Então, por isso que, no ato da avaliação social e da perícia, novamente, a pessoa precisa apresentar um documento de identidade. Caso essa pessoa esteja impossibilitada de se locomover, né? Então, essa pessoa está internada, ou então ela está em casa mesmo, mas, de repente, ela teve um AVC, alguma coisa que ela não consiga caminhar, ela está lá acamada, a gente vai levar o assistente social e o perito médico até a casa ou até o hospital onde essa pessoa esteja internada. Né? Ela vai ter que trazer, algum familiar vai trazer para nós ou um comprovante de internamento, né, do hospital, ou uma declaração do médico do postinho mesmo, dizendo que aquela pessoa tem restrição de movimentos, está, né, acamado e impossibilitado de deambular, e aí a gente vai encaminhar os profissionais até o lugar onde ela esteja para fazer as avaliações em casa ou no hospital. Sim, e como é que funciona a perícia? Né? Então, eles comentaram que a perícia que a gente faz é uma perícia conjunta. Né? Então, assim, desde 2009, o INSS aplica a avaliação conjunta social e médica. O instrumento que a gente utiliza, ele é fundamentado na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O que a CIF traz de interessante, de muito interessante?
Né? Então, assim, a definição de saúde que a CIF traz, ela engloba outros componentes do bem-estar. Ela engloba condições de moradia, acesso à escolaridade, acesso a serviços essenciais. Né? Então, permitindo que levemos em consideração os fatores ambientais e pessoais do indivíduo, não limitando a avaliação apenas aos aspectos físicos que visavam simplesmente aptidão ou não para o trabalho. Né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa cadeirante, ela pode trabalhar? A princípio, ela pode, desde que ela tenha acesso, ela consiga pegar um ônibus para sair de casa, ela consiga sair de casa, desde que ela consiga frequentar a escola. Né? Outras pessoas com outros problemas de saúde, desde que consigam fazer um tratamento médico adequado, né? Se as pessoas tiverem acesso, elas vão conseguir. Né? E tudo isso a gente consegue agora avaliar na avaliação conjunta. Então, as avaliações elas são formadas por domínios. Os domínios eles são de acordo com o que diz a CIF, né? A classificação internacional, os quais são descritos, então, com base não apenas na perspectiva do corpo, mas também do indivíduo e da sociedade. Né? Então, a avaliação que a gente faz ela é dividida em 3 partes. Fatores ambientais, que é só o assistente social que avalia, atividades de participação assistencial, o assistente social mais a perícia médica, funções e estruturas do corpo, a perícia médica. Então, o que envolve, né, os fatores ambientais? A gente vai verificar barreiras arquitetônicas e atitudinais, condições de moradia, acesso a medicamentos, roupas e alimentos, acesso a produtos e tecnologia, né, órteses, próteses, aparelho auditivo, apoio e relacionamentos, acesso a serviços, sistemas e políticas de saúde, de habitação, de educação, de treinamento, né, as políticas de transporte. E a atividade de participação, a parte social, que a gente chama, né? Já que ela é dividida, essa parte, pela perícia e pelo assistente social, a parte do assistente social, ela vai verificar, a partir do entendimento de atividade, como a execução de uma tarefa ou ação, representa a perspectiva individual da funcionalidade, e a participação, o ato de se envolver realmente, né? De se envolver numa situação real de vida, representa a perspectiva social da funcionalidade. E os domínios vão englobar vida doméstica, relações e interações interpessoais, áreas principais da vida, né, se ela consegue frequentar cursos, se ela frequenta esse curso, realmente ela consegue ter rendimento, ela consegue interagir com a turma. Né? No caso das crianças, por exemplo, né, o colega ele comentou como que a gente avalia a criança se o menor de 16 anos ele não pode entrar no mercado de trabalho, exatamente os acessos que ele tem. Né? Então, assim, claro que o instrumento que a gente usa para a pessoa com menos de 16 anos é um instrumento diferente do adulto, mas é exatamente isso. Por exemplo, vamos supor que seja um caso de uma criança com síndrome de Down ou uma criança, um autista, né? Que tipo de acesso que ele está tendo? Né? Então, ele está conseguindo as terapias que ele precisa, os serviços de estímulo que ele precisa. É nesse sentido, em nenhum momento é avaliada a questão laboral dele, mas o que ele precisa para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível, né, para ter uma vida adulta mais independente. É nesse sentido que acontece a avaliação. Né? A gente sabe que é muito precário, né, quem precisa de atendimento público para as mais diversas deficiências. O autismo, eu acho que é um dos assim que chama mais atenção, né, porque a gente sabe que é muito precário o acesso público a esse acompanhamento. Então, isso a gente consegue avaliar, né, na avaliação conjunta. Né, quando ele coloca ali relações e interações interpessoais, de que maneira que essa pessoa está lidando ela mesma com a própria deficiência, isso dificulta o relacionamento dela com as outras pessoas, isso a gente também consegue levar em consideração. Né? Vida comunitária, social e cívica, participação de grupos sociais, atividades de lazer, vida política não simplesmente o ato de votar, né, mas que entendimento que as pessoas têm, que leitura de realidade que elas conseguem fazer. Então, a avaliação social, composta, então, né, pelos fatores ambientais, atividade de participação, considera os aspectos sociais e pessoais, as dificuldades referentes à limitação no desempenho de atividades. Né, a intenção sempre é verificar se a realização daquelas tarefas ela pode acontecer em igualdade de condições com as demais pessoas. Né. Claro que a gente sempre, como somos assistentes sociais, sempre vamos levar em consideração as mudanças recentes no mundo do trabalho, o desemprego, as restrições impostas pelas mudanças governamentais, as restrições de direito, né, os retrocessos.
E uma coisa muito importante, esse instrumento de avaliação social não avalia comprometimento de renda. Então, tem muitas pessoas que chegam para nós lá para fazer avaliação social e, mas não é sobre a renda que a gente vai falar? Não, a gente vai falar sobre o aspecto da CIF. A gente só consegue fazer a avaliação do comprometimento de renda por conta das ações civis públicas e aí a gente faz antes através do parecer social. Mas a gente não faz porque a gente não quer, porque a gente não gosta, né, porque a gente é INSS, a gente não quer fazer, não, porque a legislação não permite. Né, essa regra de que a renda familiar ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo é o que está na legislação, então a gente não pode ultrapassar. Né, por isso que a Justiça consegue fazer, mas o INSS, enquanto instituto, não consegue fazer. Nós não temos autonomia, né? E a perícia médica, como é que ela vai funcionar? Então, essa avaliação ela vai ocorrer de acordo com o exame físico e a documentação médica apresentada. Gente, isso é muito importante. Tem pessoas que vão fazer perícia e não levam atestado, não levam exame. Mas o perito não é médico? Ele não vai me avaliar? Não. Ele é médico, mas ele vai basear a avaliação dele na documentação médica que a pessoa trouxer. Né? Então, trata-se de uma avaliação dos aspectos referentes à atividade, participação, funções do corpo, né? Tendo como base não os elementos sociais que a gente considera, né? Mas os aspectos físicos realmente a ele relacionados. Outra coisa importante, gente, o que determina que a pessoa ela se enquadrou como pessoa com deficiência? É a perícia médica? Não, é a soma das duas avaliações. Então, quando se trata de benefício assistencial, o perito negou meu benefício. É a soma das duas avaliações, a social e a médica, que fizeram com que aquela pessoa não se caracterizasse como pessoa com deficiência. Por que eu coloquei ali que o benefício assistencial ele não tem caráter indenizatório? Porque tem pessoas que, assim, primeira coisa, né, o benefício assistencial ele vem da assistência social, como o Otávio falou, a assistência social será destinada a quem dela precisar, diferente do SUS, né, que ninguém precisa contribuir, todo mundo tem acesso ao SUS. Né? A assistência social, não, ela sempre que se tratar de assistência, sempre vai existir algum tipo de critério para ver se a pessoa se enquadra. E aqui, muitas vezes, a gente tem casos gravíssimos, de deficiências gravíssimas, e que a pessoa não consegue se enquadrar, provavelmente porque ela não tem todas aquelas barreiras que as outras pessoas têm. Então, na avaliação, ela não se enquadra como pessoa com deficiência. Não só pelo critério da renda, mas esse outro aspecto da avaliação que verifica, né, a gente atende pessoas que são de famílias mais abastadas, né, e que realmente elas não vão se enquadrar no benefício pelo caráter assistencial que ele tem. Mas eu sou deficiente, eu tenho direito, mas o benefício não tem um caráter indenizatório, né, então ele não vai ser diretamente inerente, né, não. Primeiro, a pessoa tem que se enquadrar no critério da assistência social para ela ter acesso. Né? E aí, claro que com toda essa avaliação que a CIF conseguiu trazer, de que a gente não avalie simplesmente a aptidão para o trabalho, né? E realmente as condições que estão em torno daquela pessoa para que ela consiga acessar. Outra coisa importante, então, aqui hoje a gente está falando de dois benefícios diferentes. Um benefício previdenciário e outro benefício assistencial. O previdenciário foi o que o Jorge começou a falar, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Para se aposentar, a pessoa precisa trabalhar de carteira assinada ou pagar o INSS através de carnê. Para o benefício assistencial, como ele tem o caráter assistencial, ele não é contributivo, mas ele vai fazer a avaliação da renda. Então, assim, o que acontece? As pessoas confundem muito. Eu estou aposentado agora. Não, espera aí, vamos ver qual que é o teu benefício. Né, o benefício assistencial, ele não é aposentadoria, é aquele benefício que, quando a pessoa falecer, ela não vai deixar pensão, ela não recebe 13º no final do mês. Esse é o primeiro, no final do ano, esse é o primeiro indício que a gente tem. Né? E ele é de uso exclusivo da pessoa com deficiência. A gente vê muitos casos assim, a pessoa acessou o benefício quando ela era criança, ela morava com a mãe. E aí, claro, como ela era criança, a mãe era responsável pelo recebimento daquele benefício. Ela cresceu, mudou de casa, a mãe continua com o cartão e a mãe continua recebendo como se fosse dela. Não, o benefício é da pessoa. Mesma situação com o idoso. O idoso muda de cuidador, né, de curador, passa de um filho para a casa de outro filho. Esse cartão tem que ir junto com o idoso. O benefício é do idoso, não é daquela família, é da pessoa.
estará sujeito sempre às condições que lhe deram origem. Por ser assistencial, ele sempre vai levar em consideração a renda. Então, eu acessei o benefício hoje, amanhã ou depois, meu pai começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar. Tem que voltar no INSS para trazer essa informação. O que acontece? Às vezes a pessoa pensa que ela está aposentada, que está tudo bem, tudo tranquilo, daqui a pouco ela recebe uma correspondência do INSS convocando ela para aparecer lá e ela tem uma dívida enorme. Por que ela tem uma dívida enorme? Porque foi identificada essa renda. Em 2015, a gente recebeu o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele fez cruzamento de informações, Renavan, INCRA, Receita Federal, e cruzou e trouxe várias pessoas para nós que estavam na condição de irregularidade. Então, assim, pela legislação, a cada 2 anos o INSS deveria convocar as pessoas, mas nós não demos conta de fazer isso. Nós não temos agenda para fazer isso. Então, a gente acaba deixando passar os 2 anos. E aí, o que acontece? O Tribunal de Contas ele tem feito esse cruzamento de informações. Além do Tribunal de Contas, os vizinhos ligam, olha, eu tenho um vizinho aqui que ele tem um benefício e ele está trabalhando. E aí o INSS vai atrás, vai ver a pessoa realmente está trabalhando, já recuperou essa, né? Às vezes até caso de aposentadoria por invalidez mesmo. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam a diferença do benefício assistencial e da aposentadoria. Para aposentar, para ter auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário maternidade, obrigatoriamente a pessoa tem que trabalhar de carteira assinada ou tem que pagar o carnê. Para acessar o benefício assistencial, não. Então, se vocês ouvirem alguém que, mas ele nunca trabalhou, ele está aposentado, provavelmente ele não está aposentado, ele está recebendo benefício assistencial, ele vai estar sempre sujeito a essa revisão, né? E aí o que acontece? A pessoa chega lá no INSS, o TCU foi lá e descobriu que eu estou recebendo aquele benefício e que eu já tenho uma renda. Tudo que eu recebi a partir do momento que eu tive a minha carteira assinada ou que o familiar teve a carteira assinada tem que ser devolvido. Então, a gente recebe pessoas diariamente lá com dívidas de 20, 30, 50 mil reais. Então, assim, tem pessoas que realmente fazem porque não sabem, tem pessoas que não agem de tão boa fé. Então, realmente, assim, é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Na dúvida, vá até a agência, tire essa dúvida, converse, se informe, né? Opa. Agora é o outro. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês como é que a gente faz para requerer a aposentadoria. Então, até aqui a gente falou do benefício assistencial, agora a gente vai falar da aposentadoria. A aposentadoria, da mesma forma, né? Ela é requerida mediante o agendamento. Então, da mesma forma, a pessoa vai ligar no 35, vai entrar na internet ou vai na agência, vai solicitar o agendamento da aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí? Qual documentação que a pessoa precisa levar, né, no dia do agendamento? Então, eu liguei no 35, o 35 falou para mim, olha, tem uma vaga para a senhora dia 25 de agosto lá na agência de Biguaçu. Então, eu vou até a agência de Biguaçu, eu vou levar o quê? Para a aposentadoria, eu preciso comprovar as minhas contribuições. Então, além da minha documentação pessoal, RG, CPF, certidão de casamento, de nascimento, eu tenho que levar todas as minhas carteiras de trabalho e todos os carnês que eu tiver. Por que eu falo todas? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm várias carteiras de trabalho. Gente, assim, só um parênteses rápido, carteira de trabalho é um documento muito importante, ele vale ouro, assim como o carnê. Então, tem pessoas que chegam lá para nós e a gente fala assim, cadê a sua outra carteira? Joguei fora porque eu fiz uma nova. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque depois a gente não consegue comprovar aquele vínculo. Vai ter que ir para a justiça, aí vai ser uma... Então, assim, é bem comum que a gente veja pessoas que se desfazem de um achando que fizeram um documento novo. Não, o documento novo, muitas vezes, né, porque aquele lá encheu aquela carteira e tal, guarda, isso vale ouro. E o carnê, da mesma forma. Né, a pessoa paga tantos anos e, de repente, deu uma enchente na casa dela, molhou os carnês, e aí não está no registro do INSS. Não tem como comprovar, infelizmente. Aí, assim, para comprovar, né, pode ser que a pessoa aqui lá no INSS, o servidor, ele solicite outros documentos além da carteira de trabalho, né, para comprovar o tempo de contribuição. De repente, tem alguma empresa que a pessoa trabalhou que não está aparecendo ali, que não é daquela carteira, então eles vão pedir, né, algum tipo de comprovante de que a pessoa trabalhou lá. A ficha de funcionários da empresa, né, o contra-cheque, algum contra-cheque que a pessoa consiga. Né?
Problemas técnicos. Eu não me lembro o que vem depois. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então, né, voltando aqui à aposentadoria então, da pessoa com deficiência, os documentos, né, eu coloquei ali os carnês, os comprovantes, e como eu falei, pode ser que seja solicitado algum outro comprovante, caso não esteja na carteira, caso não esteja aparecendo no nosso sistema. Né, o nosso sistema, é possível que ele se desatualize, e aí o segurado vai lá, leva os comprovantes e o sistema ele é atualizado. Então, após a entrega da documentação, o segurado vai receber o agendamento para perícia e para avaliação funcional. Aqui, na avaliação da pessoa com deficiência, é um pouquinho diferente a avaliação que a gente faz. Né? Então, da mesma forma, né, quando a pessoa for se apresentar... Aqui a ordem, inclusive, é ao contrário. Primeiro a pessoa faz a perícia médica, depois ela vai fazer a avaliação com o assistente social. Lá no BPC é ao contrário. Primeiro faz com o social, depois faz com o médico. Vai levar o documento original com foto, mas por que eu tenho que trazer minha identidade? Eu já entreguei no processo. É para identificar, para a gente saber realmente, é Maria que está aqui, Maria que está no processo, Maria que está aqui na minha frente, é para a gente identificar a pessoa, né? A documentação médica, como é que é a documentação médica que a pessoa vai levar para fazer a perícia da pessoa com deficiência? Ela não é uma documentação médica que retrata apenas o momento atual. É muito importante que este segurado consiga levar documentos médicos, seja, de repente, alguma informação de algum hospital que ela tenha se tratado, de repente, na infância ou há muitos anos atrás, porque, assim, o perito ele vai precisar determinar o período da existência daquela deficiência. Por exemplo, se for uma aposentadoria, né, da pessoa com deficiência por idade, ele precisa comprovar 15 anos de deficiência, além dos 15 anos de contribuição. Então, a documentação médica, para este benefício, não pode se referir só ao momento atual da pessoa. Ela tem que levar documentos antigos, né, às vezes ele vai atrás em arquivo morto de hospital, né, para conseguir fixar aquela data. E, de repente, possíveis agravamentos que possam ter acontecido ao longo da vida. Isso ajuda na avaliação. Já daí para avaliação com assistente social, a pessoa já não precisa mais levar os documentos médicos, porque aí o perito ele já registrou no sistema e quando a gente entra para fazer né, essa parte já está ali registrada, a gente acessa por ali mesmo. Então, como é que está acontecendo essa avaliação? Desde 2014. Né? Então, até que toda a legislação, né, fosse concretizada, a normatização, só a partir de maio de 2014 que o INSS começou a fazer a avaliação da pessoa com deficiência. Né? Então, assim, como que a gente vai fazer, de que maneira que a gente vai fazer? Né? Então, o INSS se utilizou do instrumento que já existia, né, como o Jorge falou, né, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, né, que também é baseado na CIF, né, para fim de caracterização de grau de deficiência. O instrumento ele sofreu algumas adaptações. Por que sofreu algumas adaptações? Porque, como é para concessão de um benefício previdenciário, ele precisa levar em consideração o tempo de contribuição que a pessoa tem. Né? Então, por exemplo, o agravamento, se essa pessoa teve algum agravamento em algum momento da vida, e a gente conseguir identificar isso, pode ser favorecido para ela, né, quando ela tiver que caracterizar os anos, né, de contribuição que ela tem, que são reduzidos pela aposentadoria. Então, por isso que o instrumento ele sofreu adaptações. Quem que fez essas adaptações? O INSS? Não. Né? Então, a gente contou com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, né, da República, do Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade de Ciências de Saúde da UNB. Né?
Então, o que é o índice de funcionalidade, né? Ele é uma ferramenta que classifica e determina o grau, se leve, moderado ou grave, né, da deficiência, sob o aspecto da funcionalidade que essa pessoa tem na sociedade, né, no desenvolvimento de todas as suas ações na sociedade, né? E ele é baseado de acordo com os nossos padrões, né, brasileiro. Então, espera-se que esse instrumento ele proporcione, né, através dessa codificação, a melhora ao acesso das pessoas às deficiências. Este instrumento, hoje, desta maneira, ele está sendo utilizado no INSS para fins de aposentadoria, mas ele pode ser usado em outros órgãos para acesso a outros tipos de políticas que a pessoa com deficiência ela possa requerer. Então, só que assim, essa classificação que a gente faz no INSS, se leve, moderado ou grave, ela só vale para fins previdenciários. Ela não pode ser levada para outras instâncias, né, para requerer outros tipos de benefícios, né? Aí é assim, na avaliação do BPC, nós avaliamos coisas distintas no instrumento. Na avaliação da aposentadoria, o médico tem uma primeira parte pequena, que é exclusiva dele, que é quando ele vai identificar na documentação que a pessoa levar o período, né, que ele consiga caracterizar, desde quando que começou aquela deficiência dela, e ele vai caracterizar também qual função do corpo que está acometida por aquela deficiência, se é mental, se é motora, né, visual, auditiva. E vai ser a partir deste momento que ele faz essa caracterização, aí que a gente começa a aplicar o instrumento. Aí o instrumento vai ser utilizado, né, o mesmo pelos dois profissionais. O que tem nesse instrumento, o que a gente avalia, quais que são os seus domínios? Sensorial, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, socialização e vida comunitária. A pontuação que a gente faz, né, 100 por 100, 75, 50 ou 25. Eu já vou entrar numa telinha aqui que vocês vão entender como que a gente faz para chegar nessa pontuação, né? E por que tem ali a possibilidade da gente caracterizar se produz tecnologia, ambiente, apoio e relacionamentos. Aqui. Então, assim, gente, a avaliação para aposentadoria só avalia pessoas adultas, né, que já têm muitos anos de contribuição, né? Então, assim, o trabalho ele é uma das categorias principais de avaliação para esse benefício, né? Então, porque, né, trata-se de segurados que já estiveram inseridos há muitos anos no mercado, né? E ela avalia o nível de independência para o desempenho de tarefas cotidianas em vários ambientes, não só no trabalho, mas em vários ambientes, né, do dia a dia da pessoa. Então, como é que funciona essa pontuação? Então, assim, nós fazemos perguntas bem básicas para o segurado, tem gente que até estranha, né, mas a gente avalia realmente o nível de independência que ela tem, os acessos que ela tem, os acessos que ela precisaria ter, do que essa independência dela precisa. Ela precisa de alguém que ajude em alguma etapa da tarefa? Não. Ela realiza tudo sozinha? Ela não precisa de ajuda em nenhum momento? Né? Ela não realiza ação, ela só faz se tiver alguém que faça por ela? Né? Então, é aí que vem a pontuação. A gente pontua como 100, independência completa. A pessoa realiza aquela ação num tempo comum, ela não precisa de adaptação de ambiente, ela faz tudo tranquilamente, né? 75, algum tipo de adaptação, né? Como é que ele fala ali? Necessita de adaptações, tecnologia assistiva para realizar a atividade, ou faz a atividade de forma e em tempo diferente do habitual. As barreiras, quando encontradas, elas são superadas por modificações. Então, assim, existe uma barreira, né? Vamos supor assim, existe um corrimão, e aquele corrimão naquela escada, ele já, se a escada não tiver corrimão, a pessoa não consegue subir. Tem o corrimão, ela tem onde se apoiar, ela consegue subir, né? Então, a gente pontuaria como 75. Né? As barreiras, quando encontradas, então, elas são superadas por modificações no ambiente que funcionam como facilitadores para a realização. Ela não precisa da ajuda de ninguém, ela faz desde que o ambiente esteja modificado. Né? Então, eu consigo pendurar a roupa em casa desde que o meu varal esteja mais baixo? Então, eu consigo? Foi uma adaptação que o ambiente precisou. Né? Dependência parcial de terceiros, necessita do auxílio de terceiros para realizar a atividade. Inclui preparo e supervisão.
Né? Por exemplo, assim, vamos imaginar um cego. Às vezes a gente pergunta assim para o cego: o senhor cozinha? Sim. Aí a gente: ele cozinha? Claro, alguém em algum momento veio antes, preparou as etapas. Né? Eu imagino que sim. O cego, né, para cozinhar, alguém veio antes e ajudou, organizou a casa dele para ele, organizou as roupas no guarda-roupa. Não! Vocês não precisam de ajuda em nenhuma etapa dessa tarefa. Tem como cozinhar desde o começo sem... Mas vocês entendem... Não, mas agora eu vou trazer uma situação. Vocês entendem que essa não é a realidade de todas as pessoas cegas? E o que pode ser um dificultativo nisso? Olha, eu vou colocar aqui para vocês o que a gente observa enquanto avaliador. Por exemplo, o nível de independência, ele depende dos acessos que a pessoa tem. Né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que tem algumas instituições, acredito que aqui a SIC seja uma delas, que tem a possibilidade de oferecer, né, as atividades, que essa pessoa consiga frequentar atividades, eu costumo chamar de treinamento de habilidades, não sei se é esse o termo correto, né? Muitas vezes, até mesmo para o cego conseguir usar a bengala, né? Mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de atividade. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem a SIC em Florianópolis. E quem não mora em Florianópolis? E o cego que não mora em Florianópolis? Como é que ele faz? O cego que mora em Imbituba, ele consegue ter esse acesso? Pois é. Então, assim, veja a logística para trazer. Então, assim, é nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Existe, em algum momento, pode existir, sim, a ajuda de alguém na realização daquela tarefa? Pode. Pode ser que ele não consiga realizar, né, essa tarefa porque ele não teve esse acesso, ele não conseguiu. E, muitas vezes, o familiar ele não consegue fazer isso. Ele vai lá e faz pela pessoa. Então, assim, é nesse sentido que eu quis dizer. Eu acho ótimo que vocês me digam que vocês conseguem fazer. Eu fico muito feliz que vocês digam que vocês conseguem fazer. Mas a realidade que a gente vive, muitas vezes, ela traz justamente isso. E é aí que entra a parte social junto com a avaliação médica. Né? Então, assim, se o cego diz, eu faço, eu frequento a SIC desde tanto e eu consigo fazer, tudo bem. Aí eu já vou pensar, peraí, mas ele me falou que ele mora onde mesmo? Né? Então, assim, tem outros aspectos que a CIF permite que a gente faça na avaliação. Vocês já imaginaram se essa avaliação fosse só médico-pericial e os peritos estivessem aqui com a gente hoje? Acabou. É nesse sentido, gente. Eu achei ótimo esse exemplo, porque a gente conseguiu trazer a CIF, né, um dos exemplos em que a CIF pode ser usada nessa avaliação. Né? E a pontuação 25 não realiza atividade. Né? As barreiras, quando elas são encontradas, impedem a realização da atividade, né, ou requerem dependência de terceiros para execução de todas as etapas da atividade. Né? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa tetraplégica. Né? Então, realmente, ela tem muitas limitações, né? Mas não só a pessoa tetraplégica, voltando novamente àquela pessoa que não tem acesso, né, a todos os serviços que ela poderia ter para trazer a independência que ela precisa. E é justamente aí que vem a CIF e que vem colaborar. Né? Então, assim, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem assim, síndrome de Down não é deficiência, as pessoas fazem até filme. E aí? Eu já estou bem no fim. Então, assim, pessoal, eu trouxe esse exemplo bizarro, mas, assim, isso faz parte da nossa realidade, sabe? E é aí que entra a CIF, né? Então, assim, fazer avaliação conjunta, para nós, é um desafio muito grande. Você poder trazer dois saberes diferentes para fazer aquela avaliação, né? Voltando ao exemplo do cadeirante que eu dei no início. O cadeirante pode trabalhar? A princípio, pode. Desde que ele consiga simplesmente sair de casa, desde que ele tenha acesso, desde que ele consiga estudar, fazer curso profissionalizante, desde que ele consiga se empregar, e o mercado de trabalho, né? Então, como eu falei, né, as questões direcionadas ao segurado vão buscar o desempenho dele, e o acesso às políticas públicas, eles não são avaliados de maneira isolada, né, mas na inter-relação com os domínios e as atividades.
E aqui, pessoal, finalizando já, eu trouxe para vocês alguns números em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, como eu falei no começo, o benefício começou, a avaliação começou em maio de 2014. O dado que eu tenho aqui é até dezembro de 2015. Ai, poxa, mas é só até dezembro de 2015. Mas é que foi naquele momento que a gente teve um boom, um número maior de pessoas que foi requerer o benefício, né? Então, quantas pessoas requereram esse benefício no Brasil inteiro? De maio de 2014 até dezembro de 2015. 59 mil pessoas, 451. Indeferidos administrativamente, 13 mil. Por que eles foram indeferidos administrativamente? Porque, independente da classificação que essa pessoa pegasse, ela não tinha o tempo de contribuição suficiente. Por exemplo, a pessoa tinha só 10 anos de contribuição. Não adianta. O benefício ele requer pelo menos 15, 20 anos de contribuição, né? Desses 59 mil, quem foi submetido à avaliação conjunta? Naquele momento, 21.528 e 24 mil e tantos ainda aguardavam a perícia médica, né? A perícia médica e a avaliação funcional. Desses 21 mil que foram avaliados, 72% se enquadraram em algum grau de deficiência com esse instrumento que a gente aplica. 28% não tiveram pontuação suficiente, não se enquadraram para este fim de aposentadoria como pessoa com deficiência. Dessas pessoas, desses 72% que se enquadraram, 64% foram classificados com deficiência leve, 22% moderada e 14% deficiência grave. Agora vem uma informação bem interessante. A maioria que foi classificada com deficiência leve eram pessoas que tinham deficiência motora, né? 14% tinha visual, 17% auditiva, 5% deficiências múltiplas, 2% cognitiva e 3% mental, né? E aí, vendo esse dado, né, que interessante, a grande maioria, né, classificou como deficiência leve e sendo deficiência motora. Da minha experiência, eu aplico o instrumento desde que ele começou a ser aplicado pelo INSS. A grande maioria das pessoas que a gente atende são pessoas que têm sequela de síndrome pós-pólio. Será que é mais fácil, então, para o mercado de trabalho absorver essas pessoas que têm deficiência motora? Será que é mais fácil oferecer vaga para a pessoa com deficiência motora do que para a pessoa, por exemplo, que tem deficiência auditiva ou visual? Eu trago esse questionamento pelo número. Esse número ele reflete exatamente o que acontece dentro das agências. A grande maioria dos segurados das pessoas que a gente recebe hoje, que são segurados, que têm tempo de contribuição para requerer esse benefício, são pessoas, são pessoas que têm deficiência motora, né? Um grande número de pessoas com sequela de síndrome pós-pólio, né? Então, a gente, por exemplo, assim, a gente pega muitas pessoas com deficiência auditiva que têm vínculos curtinhos, 2 meses, 3 meses, 1 mês, a gente tira, né, lá no INSS o cadastro de informações do segurado, e isso é bem comum com as pessoas, né, com surdo. Por quê? Por que o surdo não consegue permanecer mais tempo na empresa? Será que as empresas não têm intérprete? Todas as empresas deveriam ter intérprete? Como é que é você empregar uma pessoa surda e os outros funcionários não conseguirem interagir com ela? Será que ela vai conseguir se manter por mais tempo nessa empresa? Então, assim, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail, mirela.vaz@inss.gov.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, quiserem encaminhar, a gente responde e-mail. Né? Esse e-mail institucional, então a gente tem que abrir ele todo dia, a gente responde os e-mails. Eu quero agradecer demais a atenção de vocês, né? E deixar esses questionamentos em relação realmente à inclusão, esse reflexo. Será que isso é um reflexo do que o mercado de trabalho tem até hoje para a pessoa com deficiência? Né? Isso são números do Brasil. Né? Então, e hoje em dia a procura desse benefício ela é bem menor, ela é bem pequena. Né? A gente se pergunta também, será que é porque as pessoas não têm conhecimento? Só tem conhecimento do benefício assistencial, não tem conhecimento da possibilidade de dar entrada numa aposentadoria? Né? A grande maioria das pessoas que se aposenta como pessoa com deficiência continua trabalhando, porque não é uma aposentadoria por invalidez, a pessoa pode continuar trabalhando. Então, é um benefício realmente muito interessante e vantajoso, inclusive por ele não precisar aplicar o fator previdenciário. Certo? Muito obrigada.
Gente, antes da próxima palestrante, eu gostaria de dizer que o salvador do PowerPoint também é escritor, e o senhor Mário César da Silveira vai sortear os livros no final, então, por favor, aguardem. A próxima palestrante é a doutora Juliana Parente, ela é graduada em Direito pela Unisul, membro da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Santa Catarina e membro efetivo do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos meus colegas pela oportunidade e eu vou fazer bem rapidinho uma conversa com vocês sobre as alterações trazidas pela proposta de emenda à Constituição. Bom, a reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição que tem... A reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição que tem por objetivo alterar alguns artigos da Constituição que dispõem sobre Seguridade Social. Essas alterações propostas terão impacto direto no benefício assistencial, BPC, e na aposentadoria da pessoa com deficiência. A PEC, ela não está em vigor ainda, tá? Não há uma previsão de quando ela será votada, mas caso venha a ser votada, haverá consequências a serem enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Por ordem, eu vou começar com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Bom, dados do IBGE, segundo o último censo, revelam que 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso corresponde a cerca de 45,6 milhões de pessoas. Desses, 44 milhões são deficientes que estão em idade ativa e um pouco mais de 403 mil atuam formalmente no mercado de trabalho, ou seja, têm a carteira assinada e contribuem para a Previdência Social. Bom, com a aprovação da PEC, o que modificaria para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Primeiro seria o cálculo da média, né, e a carência. Vou começar falando pelo cálculo da média. A média hoje, ela é feita com 100% das contribuições, excluindo 20% das menores contribuições, o que ajuda a aumentar a média do benefício. Se a reforma da Previdência ela for aprovada, essa média será calculada para todo o período contributivo, ou seja, será feita com o valor de 100% das contribuições. Não vai se excluir mais os 20% das menores contribuições, o que vai diminuir fatalmente, né, no valor do benefício. Sobre a carência, hoje, né, o mínimo é de 15 anos. Com a aprovação da PEC, a carência ela aumentaria para 25 anos. Para exemplificar o absurdo, hoje, uma mulher com um grau de deficiência grave, ela pode se aposentar com 20 anos de contribuição e tendo 15 anos de carência, né? Com tempo de 15 anos de carência. Caso a PEC seja aprovada, essa mesma mulher ela vai cumprir o requisito dos 20 anos de contribuição, mas não contribui com os 25 com tempo de carência, que daí passaria para 25 anos. Mas isso está sendo bem discutido, tá? Porque a PEC ela manteve a ressalva do parágrafo 1º do artigo 201. E aí, por essa
por essa razão, entende-se que o aumento do período de carência não afetará a Lei 142. Ou seja, apesar da mudança, né, para os demais beneficiários, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, a carência seria mantida, uma vez que é tratada em lei específica. Bom, a Lei Complementar 142, ela é uma lei específica e rege a aposentadoria das pessoas com deficiência. É uma lei nova e significa um grande avanço social, uma grande conquista para as pessoas com deficiência, que contribuem com a Previdência Social. Hoje, elas podem contar com benefício da aposentadoria sem precisar recorrer para outros meios de garantia de benefício. A aprovação da PEC, ela iniciaria uma verdadeira aniquilação destas conquistas. Seguindo a ordem, vou falar um pouquinho, né, do impacto da PEC no BPC. Bom, o artigo 203, tá? A PEC propôs as seguintes alterações. Primeiro, desvinculou a garantia, desvinculou o salário mínimo, né? Tirando a garantia do salário mínimo do benefício. Depois, tornou o grau de deficiência como definição do acesso ao benefício e de seu valor. E trouxe ainda uma definição de renda mensal familiar integral. Falando do primeiro ponto, é a desvinculação do valor do benefício de um salário mínimo. Bom, o BPC ele decorreu de uma emenda popular ao texto da Constituição, no sentido de incluir o artigo 203, a garantia de um salário mínimo, aos idosos e às pessoas com deficiência, para justamente preservar a dignidade, né, desses cidadãos. Quem é deficiente e que tem uma pessoa com deficiência em casa, na família, sabe que o custo de vida é maior. Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas, o gasto de uma família que tem uma pessoa com deficiência é, em média, 33% maior do que o de uma família que tenha que não tenha um membro com deficiência. Geralmente, as famílias elas precisam arcar com custos adicionais que possibilitem melhoria de condição de vida da pessoa com deficiência, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, aquisição de alimentos específicos, medicamentos, que muitas vezes são oferecidos de forma insuficiente pelo SUS. O BPC ele é um benefício de amparo assistencial, assegurado pela Constituição Federal, e o seu valor precisa permanecer no fixado, no chamado mínimo existencial, que hoje no Brasil é o salário, né, um salário mínimo. Desvincular o BPC, tá, do salário mínimo permite que esta parte da população sofra ainda mais. Retiraria a possibilidade de melhoria de condição extrema e pobreza que vive a maior parte das pessoas com deficiência no Brasil, impossibilitando a sobrevivência com o mínimo de dignidade. O segundo seria o grau de deficiência para fins de definição ao acesso ao benefício. Para fins de definição de acesso ao benefício, considera-se deficiência uma conjugação de dois fatores: impedimento corporal e barreiras que possam impedir ou limitar o acesso a direitos, e, consequentemente, a participação social. Com a proposta de alteração, entende-se que o recebimento desse benefício passaria a depender do grau de deficiência dessa pessoa. Ou seja, não havendo mais a garantia do salário mínimo,
e tendo grau de deficiência como critério de definição de acesso ao benefício e de seu valor, pode acontecer que uma pessoa com deficiência considerada de grau leve, por exemplo, receba o benefício com um valor menor do que o de um salário mínimo, ou até não receba. Mais uma proposta que implicaria em afronta aos objetivos fundamentais da Constituição, colocando as pessoas que dependem deste benefício em situação de incerteza e vulnerabilidade. O terceiro ponto seria uma nova definição de renda mensal familiar per capita. A proposta ela dificulta ainda mais o acesso ao benefício quando amplia a definição de renda mensal familiar integral. Hoje, nós temos como conceito de renda familiar per capita, como o Dr. Otávio explicou, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente de uma família, divididos pela quantidade de membros nela existentes. Para a concessão do BPC, são computados salários, proventos, pensões, e dentre outros. No entanto, quando o legislador ele inclui a expressão integral, ele amplia esse entendimento e passa a incluir nessa conta, além dos benefícios previdenciários, os benefícios assistenciais, como, por exemplo, o jovem aprendiz, que não conta no momento. Isso implicaria uma maior restrição ao acesso ao BPC. Bom, o BPC é um salário mínimo justamente para que as pessoas que necessitam deste benefício possam sobreviver de modo digno. Desvincular o salário mínimo, considerar o grau de deficiência e criar um conceito novo e regras que dificultam o acesso deste benefício acabará com o propósito de criação do BPC, que seria diminuir a desigualdade e garantir a justiça social. Bom, o BPC ele tem caráter temporário e se sujeita à suspensão na hipótese de extrapolação dos requisitos. Por mais esta razão, não deve sofrer a reforma proposta. Bom, eu acredito que a reforma não vai ser aprovada, pelo menos com o texto que existe nesse momento. Mas, de qualquer forma, é bom todo mundo ficar atento, né? Porque vai prejudicar bastante o acesso a esses benefícios, tanto o previdenciário quanto o assistencial. Bom, eu agradeço a atenção de todos, desculpa a corrida, mas a gente está com o tempo bem apertadinho. Obrigada. Pessoal, devido ao adiantado da hora, e o nosso próximo palestrante já está esperando, e eu estou muito ansiosa pela palestra dele, a gente vai encerrar por aqui, sem as perguntas, sem os debates, mas as comissões estão à disposição, então qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisarem, por favor, entre em contato com o AB de Santa Catarina. Boa tarde e obrigada. Nós chamaríamos, a gente desceria para o coffee break, 15 minutinhos, tempo de fazer um lanchezinho, e bem rápido a gente sobe, porque o Alex tem voo marcado, aí tem a palestra dele e encerra o evento, ok?